Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um programa do Criando Conexões e hoje falaremos sobre chakras e a nossa entrevistada de hoje será a Manuela Teles Cury. Tudo bem? Oi, Selma, obrigada pelo convite. Tudo ótimo, muito feliz de estar aqui para falar desse assunto que eu adoro. Ai, que delícia! Mas antes, conta pra gente quem é a Manu? Bom, eu originalmente sou formada em administração de empresas, Uau! mas eu faço parte daquele time que não se identificou com a profissão e depois mudou radicalmente de caminho, né? Depois que a minha filha nasceu, muita coisa mudou dentro de mim. Eu passei por uma experiência muito transformadora em 2019, ela já era nascida. E a partir desse momento, dessa virada de chave, sabe aquele shift? Uhum. Eu comecei a buscar todos esses conhecimentos, me apaixonei pela física quântica, astrologia, corpo energético, mergulhei tão profundamente nisso que hoje eu resolvi fazer disso a minha profissão, divulgar esse conhecimento e ensinar as pessoas tudo que eu tenho aprendido. Nossa, que delícia, né? Essa mudança de chave é tudo, né? Nossa, gente, a gente percebe que muitas vezes as nossas escolhas, elas não são nossas, né? São Uhum. expectativas de outras pessoas ou um pouco de falta de visão de caminho, né? Mas quando a gente escuta mesmo o que está dentro, aí a gente vê que realmente as possibilidades se abrem e a gente manifesta, né? Tanto prosperidade material, satisfação pessoal. A gente tem que saber ouvir, né? Sim, e ó, já é a dica do dia para vocês, saber ouvir a voz do coração, né? Sim. Essa é a nossa super dica. Bem, mas vamos voltar para falar sobre o Criando Conexões de hoje, que é sobre energia, ou melhor, sobre os chakras. O que são os chakras? Você pode me explicar? Então, os chakras, eles fazem parte do nosso corpo energético, né? Ele não é feito só disso. E nós temos muitos chakras, né? São Uhum. inúmeros. Eles são vórtices de energia que estão espalhados no nosso corpo e que eles vibram comandando partes do nosso corpo, tanto físicas como emocionais. Hum. E a sua experiência? Conta para mim sobre chakras, tem? Eu fui acordar um pouco para isso, para esse assunto, como eu te falei, nesse mergulho depois dessa mudança radical que eu tive, foi Uhum. muito radical mesmo, assim, eu dormi de um jeito e acordei de outro. E eu comecei a querer me explicar essa experiência, porque eu comecei a ver o meu mundo de uma maneira completamente diferente. Tudo quase que assim, de um dia para o outro, eu entendi a vida de uma outra maneira, né? E até me trouxe um poder de realização muito grande. Eu vou contar um pouco dessa história porque ela tem a ver com chakras. Uhum. O que aconteceu? Eu tinha uma questão emocional, e aí a gente vai depois ver a conexão disso com os chakras. Isso se desfez, e no dia seguinte que eu desfiz esse nó emocional, eu passei a ver a vida de uma outra maneira e eu vi uma exposição de arte. Só que eu nunca tinha pintado nada. E eu fiz em 5 meses, assim, trouxe um poder de realização muito grande. Assim, em 5 meses saiu uma exposição numa galeria super reconhecida, foi um sucesso. Hoje eu não pinto mais, hoje eu divulgo conhecimento, só que essa experiência ela foi muito marcante, porque foi tão extrema, e um dos meus grandes problemas é que eu não tinha eu sempre começava as tarefas e não terminava. E Hum. aí, nessa virada, eu realizei um projeto até o fim. Então foi uma cura ali, sabe? Uhum. E aí depois eu fui estudar, falei, gente, por que isso aconteceu? Será que foi um momento só? Será que isso volta? Como é que eu me mantenho nesse tipo de vibração, com esse poder de realização? E aí eu fui buscando vários conhecimentos e um deles são os chakras que me ajudaram a entender essa transformação. Sim, então conta um pouquinho mais, porque assim, nós temos os principais chakras, né? Você poderia contar para a gente quais são esses principais chakras? Porque existe, né, a conexão do céu e a terra, Sim. né? Então os chakras principais da terra, depois me conte, e os chakras principais do céu. E como eles podem se relacionar através do cardíaco, né? Exato. Essa está a chave da minha explicação da experiência, exatamente por aí. Então, o que acontece? Nós temos muito mais chakras, Uhum, mas os 7 principais ajudam a explicar os temas principais do nosso corpo, tanto o nosso corpo físico quanto o nosso corpo emocional. uhum, Então, os
3 primeiros chakras, eles nos conectam com a terra, né? Como mesmo você falou, essa é a nossa parte de conexão terrena. É o chakra base, o chakra sexual e o plexo solar. Sim. São através desses chakras que a gente materializa as nossas ideias, os nossos projetos, e também está ligado aos nossos impulsos mais primitivos, né? Tanto a reprodução, a sexualidade, a violência, a segurança e o prazer mais ligado assim aos prazeres da comida, esses prazeres mais físicos mesmo, né? Daí nós vamos ter os 3 chakras de cima, que é o chakra da garganta, ou laríngeo, o chakra ajna, ou o terceiro olho, e o chakra coronário, que vão falar sobre os aspectos mais abstratos, mais interiores do nosso ser, né? Do que nós somos, da nossa consciência. Então, nós vamos, são através desses chakras que a gente vai se inspirar, que a gente vai se conectar com o divino, que a gente vai conseguir comunicar a nossa verdade, né, os nossos desejos, os nossos projetos, né, são energias mais sutis. E o chakra do coração une essas 2 pontas e faz com que as nossas ideias fluam e sejam materializadas, e a nossa força de materialização suba e inspire as nossas ideias. Né? E aí, só conectando com a minha experiência, foi justamente essa explicação que eu fui descobrir, que era uma dor emocional, um nó que eu tinha, que quando ele se desfez, abriu o túnel. E aí essas 2 energias, elas se conectaram, e aí a realização e as ideias, a inspiração acontece. Sim, então por isso a mudança de chave, né? Exato. Foi quando teve essa ligação toda, né? Isso mesmo. Muito bom, muito bom. E como que faz para perceber os chakras na rotina? Porque é o grande desafio esse, né? Porque tantas pessoas têm esse desequilíbrio de chakras, né? Então, muitas vezes, ainda mais nesses tempos em que estamos vivendo, né? Em que a política está muito alta, né? Está todo nessa vibração da raiva, então está tudo aqui na parte negativa, inclusive, dos chakras terrenos, né? Exato. E até sem a conexão do cérebro não, do céu. Sim, né? Exato. E todo em desequilíbrio. Como que você faz para despertar na nossa rotina isso? E até como será que a gente consegue identificar e depois equilibrar? Já estou aumentando aqui o desafio. Então, é o seguinte, a gente vai sentir os chakras na medida em que a gente começa a criar consciência e sensibilização para o próprio corpo, né? A gente está falando do nível energético, ele é muito mais sutil do que o corpo material, né? O nosso corpo físico. Então, antes, os chakras, as doenças, elas aparecem no nosso corpo o passo anterior, na verdade, é um desequilíbrio energético no chakra. Só que aquilo vai precisando dar sinais mais claros, cada vez mais claros, de que aquela energia está desequilibrada, e ela coagula na matéria, né? Então, quanto mais consciência, quanto mais sensibilidade você está escutando o seu próprio corpo, mais você vai sentir os seus chakras. Mas existem alguns sentimentos que todo mundo tem, que a gente só não presta atenção, que todo mundo vai conseguir sentir. Quando você sente raiva, o que você sente? Começa a queimar aqui, que é justamente o plexo solar, né? Que traz essa sensação, ele queima aqui, começa uma sensação tão desagradável aqui que parece que você precisa vir com aquela raiva para fora. Quem nunca engoliu um sapo, né? O que acontece quando você engole alguma coisa seca que você quer falar e não pode? Fecha na hora, vem um nó, uma bola aqui na garganta, que é o seu chakra da garganta, querendo colocar uma energia e não conseguindo, né? Ele está ali com um desequilíbrio, uma frustração, etc. Então, na verdade, a gente sente os nossos chakras, é que a gente não sabe que esse é o nome, né? Sim, e até relembrando, né? Porque nós temos várias camadas, né? Então, a camada etérea, né? Que é onde tem as energias, a camada emocional e a camada física. Né? Isso que é muito interessante a gente falar. Então, quando vai para o campo físico, quando você vai no médico e realmente vê uma patologia lá, é que, opa, peraí, que isso daqui já está muito mais a fundo. Então, tem que olhar muito mais, né, o emocional, o físico, o emocional, o energético. Você vai ao médico e o médico não identifica o que é, faz uma série de exames. Que bom, né? Porque ainda não foi materializado. Exato. Então, você pode cuidar o emocional
e o energético, porque eles vão caminhando todos juntos, né? Sim. Porque a manifestação é no corpo, né? Nós somos seres encarnados, eu sempre brinco nisso, né? Não tem jeito. Verdade. E aí você precisa saber como lidar com tudo isso, né? Como você Sim. falou muito bem do plexo solar, é isso. Ou ele te ilumina, ou ele te acaba, te traz o fogo, aquele quente que você não aguenta, aquele sol do meio-dia de 45 graus, né? Exato, não é à toa que falam que ele é um sol mesmo, né? Porque essa sensação que a gente tem, ele arde. Nossa, quando a raiva vem, as pessoas muito impulsivas, essas pessoas que dão esse pulso muito de essas reações explosivas, é essa energia que pulsa do plexo solar e não consegue segurar, né? Sim, sim. Então vamos lá, tá esquentando, tá Ah! esquentando. E como equilibrar? Olha, existem muitas técnicas de equilíbrio de chakras, né? Eu vou, assim, não vou definir nenhuma técnica, vou aqui falar um pouco sobre mais, assim, a energia ligada assim, à natureza, do que se trata cada chakra, para quais são os sinais do desequilíbrio e como que você, né, vai dando um caminho para ele. Eu sou fã da cura prânica, então eu uso muito essa técnica para equilibrar os chakras, mas aí vai dizer, nossa, eu preciso fazer um curso para equilibrar meus chakras? Não necessariamente. Se você entende qual que é a energia, né, principal ligada a cada um deles. Então, por exemplo, você tem um desequilíbrio no chakra raiz, né? O chakra raiz fala sobre a sua segurança, sobre a sua capacidade de materializar riquezas, sobre até a alimentação, né? Porque a alimentação é uma coisa muito primária. Então, se você tá. E é a nossa energia que liga com a terra, né? Terra. Então, às vezes, se a pessoa não consegue ganhar dinheiro, ou ela tá. Ou medos, né? Sente muitos medos, você caminhar, você tá com os seus pés se aterrando, trocando energia eletromagnética com a terra, até mexendo com a terra, fazendo exercício físico, né? Porque o corpo ele é a nossa parte. Um corpo forte, quando você exercita, né, o seu corpo, que é regido pelo chakra base, você melhora, inclusive, a sua sensação de medo em relação à vida, né? Você vai se utilizando, que a gente não consegue conectar, né? Eu fiz exercício físico, eu sinto menos medo, porque a vida é muito complexa, mas ele vai estar trabalhando até nesse nível, né? Você gostaria que eu falasse de cada um deles? Por Tá bom. favor. Então, vamos, né, subindo aqui a trilha dos chakras. Depois vem o nosso chakra sexual, que fala sobre a nossa alegria e criatividade, né? Se a gente tem consegue criar coisas novas, tem alegria na vida também, fala muito sobre isso, né? Por que o chakra sexual fala de criatividade? Porque a gente cria pessoas através desse chakra, né? Então, ele rege esses assuntos também. E quando você sente que o seu chakra sexual está desequilibrado, o que acontece? Ou você tem dificuldade de receber carinho, ou de dar carinho, dar prazer para as pessoas, não só prazer sexual, né? Prazer assim físico, né? Toque, né? Pessoas que têm travas sexuais ou têm exagero nesse chakra também precisam estar atentas, né? Que isso pode depois se materializar como ou um câncer de útero, ou sei lá, podem ser outras manifestações nos órgãos regidos pelo chakra sexual, né? E aí uma maneira de você se sentir um pouco, de trazer uma energia mais equilibrada para ele, é você fazer exercícios de criatividade. Você ou pintar, trazer as suas ideias, a abstração para o físico. Às vezes, ou cantar, ou trabalhos manuais, escrever também pode ser um excelente exercício, né? Ou algo que traga criação, assim, trabalhe essa energia criativa dentro, né, de você, que cada um vai ter um gosto, cada um vai ter um desejo, é tema livre, gente, aqui, né, o importante é você se sentir bem e feliz, né. Aí, subindo mais um pouco, nós temos o plexo solar, né. O plexo solar é essa energia, como a gente já falou, ele manifesta tanto a raiva e o ego está muito ligado ao plexo solar. Quando você se sente muito separado, tá muito ensimesmado, sabe, defendendo seus interesses, é porque o seu plexo solar ele tá desequilibrado, né. Se ofende com facilidade, quando as pessoas falam qualquer coisa, você já leva pro pessoal,
seu plexo solar, ele não tá legal também, né? E do lado equilibrado, ele é o que traz alegria, sabe? É aquela força de viver, de você querer conversar com as pessoas, de você querer estar no meio social, de você ter prazer, felicidade nas suas Uhum. tarefas, né? Então, tem que estar atento se você está alegre ou não com as suas atividades. E se você está muito na tarefa, nas obrigações, isso pode ir minando, né, o seu centro plexo solar e pode procurar alguma tarefa que te dê prazer, sabe? Para trazer essa energia um pouco mais para fora. E as pessoas também que têm muita energia, sabe? Extravasar, fazer, Uhum. não, vai fazer um esporte, vai fazer luta. E, na verdade, essas atividades físicas que trabalham tanto a sua mente, né, criatividade, etc., elas, na verdade, trabalham de uma forma conjunta, né, os chakras. A gente nunca é só pontual, é só esse ou só aquele, né? É importante você entender onde que está pegando para trabalhar assim o que está mais ligado a essa energia. Mas você vai ter um- uma ação conjunta, né? Porque eles são muito integrados, né? Uhum. Mais um pouquinho para cima, temos o nosso chakra cardíaco, que fala sobre a nossa capacidade de amar, de ser amado e de entender o amor incondicional, de você receber amor das pessoas, Uhum. né, afeto. E quando a gente passa por situações de mágoa muito profundas, esse centro fecha, né? Ele vai se fechando, vai travando a conexão entre essas duas partes, até o ponto que, para algumas pessoas, ele se bloqueia completamente. E o que Uhum. acontece quando esse centro bloqueia? Você fica só ligada nos prazeres de baixo. Você perde um pouco o domínio próprio, você se começa a jogar a sua energia só para os seus instintos mais primitivos, né? Uhum. Então, por isso que a gente acaba criando vícios de compras, comidas, bebidas, etc., porque fica só buscando o prazer aqui e o prazer da realização mental, espiritual, não vem energia, né? Uhum. Então, a, como que a gente exercita, como é que a gente sente a energia desse chakra? Né, como que a gente pode trazer mais equilíbrio para ele? Primeiro, você vai sentir se você está muito magoado ou não com as pessoas. Se você sente que você tem alguma mágoa, alguma questão, terapia é muito bom, né? Uhum. Assim, vamos desfazer esses nós emocionais. Quando você tá com algum enrosco emocional com as pessoas, não tem jeito, você vai ter que. Existem mil maneiras, desde terapia, constelação familiar, inúmeras, né? Reiki, trabalhos energéticos, para que você consiga digerir as emoções, né? Uhum. Trazer elas para fora para soltar e essa mágoa não ficar mais bloqueando o seu chakra cardíaco. O nosso outro próximo chakra é o chakra da garganta, que ele é responsável para a gente conseguir falar a verdade, escutar a verdade, ser claro nas nossas ideias, né? Quando esse chakra está em desequilíbrio, muitas vezes ou as pessoas não, por exemplo, não conseguem falar em público, não conseguem expor as suas ideias e não conseguem. Ele também está muito ligado ao chakra sexual. Eles trabalham juntos na Uhum. criatividade, né? Então, é como se fosse assim, o chakra da garganta, ele traz a ideia, a abstração, a criatividade e o chakra sexual realiza, ele torna físico e material, né? E é muito curioso, porque as pessoas que elas são muito criativas, artistas, normalmente elas são ativas sexualmente, Uhum. né? Porque a energia transborda, assim, tanto criação mental e ela estimula esse centro, não tem jeito. E o que você pode fazer para trabalhar o seu chakra da garganta? Sabe que é uma coisa que eu tenho feito? Cantado. Eu estou fazendo Uhum. aula de Que canto, porque delícia. vibra aqui, quando Sim. você afina a sua voz, né? Eu não sou afinada, mas eu tô nesse, né? Existe um trabalho de melhoria e começa a trabalhar esse centro de energia, né? A Uhum. energia flui, você trabalha aqui as cordas vocais, a sua capacidade de se expressar, e isso vai trabalhando num nível sutil e ajuda na sua comunicação, a você escutar os outros, né? Ajuda em tudo, inclusive na criatividade, né? Exato, E vai exato. tendo um trabalho em conjunto. E Todo um, continua. exa exatamente isso. E aí, subimos para o nosso chakra do terceiro olho, ou chakra ajna, que ele é responsável pela nossa capacidade de visualização dos nossos projetos, né? Muitas pessoas têm muita dificuldade de fazer imagens mentais, né? Imagino que você já deva ter visto várias vezes nos seus Uhum. trabalhos, etc. Sim, sim.
Não vem, né? A pessoa, você fala para fazer uma imagem, visualizar o futuro. O que você espera do seu futuro daqui 5 anos? É muito vago e muito abstrato para a pessoa, não é? Sim. É um desequilíbrio no do chakra da testa, né? No chakra ajna. E esse é também um outro chakra que ele é muito beneficiado pela meditação, principalmente a Uhum. meditação de visualização. Quando você é obrigado a trazer a equilibrar, sutilizar a sua energia para trazer imagens, vibrar numa frequência mais suave e conseguir trazer o que você quer para o futuro. Porque às vezes a cabeça da pessoa está tão agitada, tão acelerada, que ela não consegue parar e falar, não, mas o que eu quero? Aí já começa a vir as tarefas, as obrigações, com quem que ela brigou, etc. Então a meditação traz a energia para uma frequência vibracional mais calma para você conseguir até se planejar, encontrar novas soluções, visualizar outros caminhos, né? Então meditação é bom para tudo, gente, para tudo. Mas em especial para o chakra da testa, assim, é essencial, assim, traz inteligência, capacidade de raciocínio, tudo. Intuição, né? Intuição. E agora, nosso último chakra é o chakra coronário, né? Que ele fica bem aqui, né, na nossa coroa. E ele que nos conecta com o mundo espiritual, né? As pessoas que não acreditam em nada, que não existe Deus, o mundo na crença fica só no mundo material, estão com algum problema nesse chakra, né? Sim. E aí vale tudo, né? Em termos de espiritualidade. Tem gente que vê Deus na natureza, tem gente que vê Deus na sinagoga, tem gente que vê Deus no terreno de Umbanda, tem gente que se conecta ou, né, nas estrelas, etc. Mas você ter uma fé, uma capacidade de abstração, de conexão com as energias sutis, entender que tem uma força maior que permeia o mundo inteiro e que essa força rege o mundo, né? Que a gente não está, você não é o centro, o grande mestre da vida, né? Que existem outras forças muito maiores e que você faz parte desse todo, né? Tá ligado ao chakra coronário. E aí, para você trabalhar a energia de uma forma positiva nesse chakra é trabalhando a espiritualidade, né? Meditando, agradecendo, cada um dentro da sua religião, né? Porque a espiritualidade é algo que engloba as religiões, né? Algo muito maior. É você aumentando mais esse relacionamento com a força que você identifica como maior, né? Deus, como você quiser chamar, etc. Sim, sim. E também me faz lembrar que o ponto da individualidade é um palmo acima da cabeça, do coronário. Então, você também, para ser um indivíduo como um todo, também é importante você trazer essa energia daqui para cá. Então, quanto mais amplo, mais Deus e mais individualizado você está, né? Não uma individualidade ruim, né? Assim, Sim. o ser como um todo. E isso é muito legal, né? A gente trazer essas conexões todas, né? No campo físico, mental, emocional, espiritual, né? Como isso tudo vai se interligando, né? E materializando tudo isso, né? Não, exato, né? A gente fica só observando o corpo físico, mas na verdade ele é a ponta do sintoma, né? É isso, é a ponta do sintoma, porque quando tem alguma coisa de ruim, é no físico que manifesta. E a dor, coitada, é só um estado de alerta, né? Sim, exato, não é a causa, Não né? é E o. a causa nunca está numa aleatoriedade física, né? Sim. Você vai ver, gente, tem uns casos assim que é tão engraçado. Aquela pessoa que vive falando mal dos outros e tá. Aí onde a pessoa tem problema? Na garganta. Uhum. Não é? Não é engraçado? É. Curioso essas coincidências. É bem isso mesmo, né? A crise de ansiedade, coração lá apertado, né? Onde que está, né, o chakra, né? E aí a gente precisa ir trazendo isso, né? E como a importância desses chakras da Terra também, porque o que acontece que eu vejo no dia a dia? As pessoas muito intelectualizadas, ou seja, só funcionando daqui, e aqui acaba não funcionando, só na compulsão quando tem. Então, essa parte negativa. E como precisa essa troca, né? Desse equilíbrio da parte do céu com a parte da terra, né? Nossa, você sabe que uma vez eu vi o Dr. Chopra comentando sobre isso, que muitas vezes algumas pessoas se sentem super evoluídas, espiritualizadas, meditando no alto da montanha. Ele falou, isso também é escapismo. É um outro Sim, tipo de escapismo. é, Mas também é que a gente está na matéria, né? Então a gente precisa saber integrar tanto
essas questões abstratas, a espiritualidade, etc., com ação, com experiência, colocar a cara para o mundo, errar, acertar e ver o que cada experiência te mostra, o que ela te Uhum. ensina, né? E é esse o desafio, porque eu acho que as pessoas estão, principalmente pós-pandemia, está todo mundo muito no computador, sozinho, e aí as relações que são mais difíceis, né? O estar no mundo, que é o grande desafio, é lidar no dia a dia, né? E a gente tem observado bastante isso nos adolescentes que ficaram muito presos, né? Numa idade de 10, 11 anos, que agora precisa ir voltar. E aí? Como socializar? Como lidar com as coisas terrenas? Né? Esse é o grande desafio. E para eles é cômodo ficar ali só na meditação ou só escondido por trás do computador, né? Exato, é porque o que eu sinto também, né, uma impressão sobre isso, é que a experiência está ficando muito dolorida porque as pessoas não têm respaldo para suportar a experiência negativa, né? Aquilo é visto como uma bronca, um erro ou uma inadequação, mas na verdade é um aprendizado, né? E ela não entende isso. Muitas pessoas não veem as experiências negativas como um aprendizado, mas sim como uma punição. Eu sou inadequado, eu sou errado, eu sou uma má pessoa, né, etc. As pessoas não me aceitam e tal. É isso Então cai mesmo. nesse lugar, né? E aí, vamos continuar. Como funciona uma desintoxicação energética? Você sabe me contar? A gente se intoxica energeticamente o tempo todo, né? Desde o celular, os enroscos. Ó, um grande sinal que você está enroscado energeticamente, sabe quando você discute com alguém e fica aquele pensamento ruminando? E você fica Uhum. naquela discussão, mas eu devia ter falado isso, mas e fica aquele diálogo, etc. Isso é um sinal de intoxicação energética, tá? Aí, o que que eu faço quando isso acontece comigo, né? Eu, primeiro, para mim, banho de sal sempre ajuda a sair alguma nhaca que tá aí no meio, sabe? E às vezes não é só isso, tá? Não é só o pensamento ruminativo. Às vezes é uma baixa de energia, às vezes é um mau humor, uma irritação que você não sabe de onde tá. Às vezes pode ter alguma energia aí que você ressoou com alguém que tá no seu campo e que não faz parte de você. Então o sal já ajuda a tirar aí qualquer coisa que esteja meio grudada, né? O sal, só uma explicaçãozinha sobre isso, que eu adoro a parte que tem mais a ver com a ciência. A molécula de sal, o formato como ela se elabora, né? O cloreto de sódio, faz um cubo. Tanto assim que Uhum. o sal vem da natureza meio em formato de cubos e quadrados. E o quadrado ele é a forma que mais contém energia, né? Deixa a Uhum. energia ali parada e tal. Então ele ajuda nesse sentido, né? Então tomar um banho de sal e quando tá ligado a uma pessoa que você tem clareza, você fica esse pensamento ruminativo, você mentalmente meio que faz assim, eu não gosto muito dessa palavra decreto, porque parece que você está entrando em alguma coisa religiosa, mas falar, a partir desse momento eu não quero mais conexão, né? Eu faço isso também, às vezes eu faço só assim com o movimento da mão para mostrar no mundo físico que eu não quero mais conexão com esse assunto, sabe? Ó, cortou a Como partir desse se momento, isso não quero que isso me influencie, eu não quero ligação energética com essa pessoa. E aí, aos poucos, os pensamentos vão dissipando, né? A força, aquela conexão que você fica pensando e toda hora você está concentrado numa coisa e quando vê já desconcentrou e tá com aquele problema na cabeça. Então, isso te ajuda a desintoxicar um pouco, né? Mas é claro que existem questões muito mais profundas, intoxicações muito mais densas, que aí é preciso pessoas que trabalhem com energia para conseguir realmente tirar tudo, né? uma rede de apoio, né? Sim, também, com É certeza. importante saber os nossos limites e também pedir ajuda, né? Nossa, mas com Né? certeza, né? Somos conectados, somos um grupo, né? E a gente se isola, a gente não se conecta até na ajuda, não é só para dar, né? Também a gente Uhum. pode receber, tá tudo Por bem. que não, né? Exato. Bem, existe alguma técnica para desenvolver a autoobservação? Olha, meditação, né? Ai, gente, meditação devia ser assim como você escova o dente de manhã, você medita de manhã, né? É um exercício, mudou minha vida. Todo o meu processo lá atrás, um pouco antes dessa virada de chave, eu fiz os 21 dias de meditação do Dr. Chopra, né? Alguém me Aham. chamou para um grupo e tal. Foi a partir daí que foi abrindo um espaço para conseguir a perceber as dores, as frustrações, as coisas que eu depositava no outro, que na verdade eram minhas, né? Então, assim, meditação, gente, é necessário para você conseguir se auto-observar. Se você não pratica isso,
vai dificultar qualquer outra técnica, qualquer outra coisa, né? Sim, eu comento até que a meditação pode ser até o escovar os dentes, se você está presente no tempo presente, né? Você está lá escovando os dentes, observando o que você está fazendo, já é uma meditação. Você está uma autoconsciência no tempo presente. Comer, a mesma coisa. Então, assim, de repente, se a pessoa não consegue fazer a meditação nesse primeiro momento, exercitar o estar no tempo presente fazendo as coisas pode ser sim uma meditação, inclusive até a academia, né? Sim. Na academia, se você estiver lá no tempo presente fazendo movimento, sabendo qual é a estrutura do seu corpo que está fazendo o movimento, é um estado meditativo. Não, exato. Nossa, muito bem. É até bom eu me conectar um pouco mais com isso. Tem alguns momentos a gente deixa a cabeça devagar, né? Você Uhum. tá fazendo alguma coisa e tá lá na China. E a presença traz muita consciência e autoobservação, né? Do corpo, dos pensamentos, observar os pensamentos, né? Sim. Bom, agora a gente vai para o pessoal da rua que vai trazer perguntas para gente. Ai, tô curiosa. Hoy, mi nombre es Luis Aldo Guzmán Sánchez, soy de Perú, moro en Sao Paulo. Quiero hacer una pregunta. Eh, ¿Cuál es la relación que existe entre los chakras y la ley de atracción? Y también saber entre los dos quién es el que tiene más potencia energética y cómo influyen en el desarrollo de la persona esas energías, cada uno si trabajan juntos o cada uno tiene un lugar específico para trabajar en la persona. ¿Ok? Gracias por su respuesta. Oi, Aldo, muito obrigada pela sua pergunta. Funciona assim, olha. Não são coisas assim, um seria mais forte do que o outro, né? Você tem o seu corpo energético, os seus chakras, e por eles serem centros de energia, eles são centros magnéticos, né? Inclusive, o seu centro do coração, ele é o seu centro eletromagnético mais importante. E a partir do tipo de vibração que os seus chakras, eles estão vibrando, né? Esse conjunto todo, eles vão atrair uma certa realidade para você, né? A gente vive as experiências, a gente atrai pessoas e situações de acordo com a nossa energia. Então, o conjunto de vibração dos seus chakras vão emanar uma assinatura energética para o campo que vai começar a atrair as suas situações, as pessoas, os trabalhos e todas as experiências que você vive, tá bom? Olá, meu nome é Jéssica e a minha dúvida é o seguinte: para a Kundalini conseguir despertar, é preciso que os 7 chakras, os 7 principais, eles precisam estar todos alinhados ou não? Um deles pode estar, né, em desequilíbrio e mesmo assim a Kundalini conseguir ter o despertar? Oi, Jéssica, obrigada pela sua pergunta. Para que é uma energia muito poderosa, essa energia da Kundalini. Para que ela se manifeste, você precisa estar com os seus chakras bem alinhados e trabalhados, porque senão o que acontece? É uma força que vem do chakra base e ela vem serpenteando pelos seus chakras até o coronário. Se esses chakras não estão com energia fluindo, eles estão trabalhando em conjuntos, esse despertar não acontece. Jéssica e Aldo, muito obrigada por terem feito grandes perguntas aqui para a gente, né? A gente fez pensar um pouco e até repensar sobre os nossos conceitos. Muito obrigada, viu? Manu, muito obrigada por estar aqui. Gratidão, 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 gratidão. Foi maravilhoso. Você realmente é muito especial para a gente, todos aqui do Criando Conexões. E, pessoal, vocês gostaram? Curta, comente, compartilha e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações do nosso canal Criando Conexões. Esse canal Selma Cosso. Gratidão. Obrigada.